Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. Não entendeu as coisas de Deus? Silencie a alma. Mensagem para o dia 26 de fevereiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que te faz calar? Durante 3 horas permaneceram prostrados por terra, bendizendo a Deus. Depois levantaram-se e publicaram todas essas maravilhas. Tobias 12, 22. Ao fazermos uma experiência contundente de Deus em nossa vida, o nosso ser busca silenciar-se, pois a nossa pequenez não consegue entender a grandiosidade de sermos tocados pelo Altíssimo. O prostrar-se diante do mistério revela o quanto precisamos caminhar em busca da santidade, para que a nossa humanidade seja argila nas mãos do oleiro. O silêncio contemplativo diante das coisas que não entendemos é a melhor oração, pois neste silêncio, quem conduz a oração é o Espírito Santo de Deus. Palavra-chave de hoje: humanidade. Se você não leu ainda o livro de Tobias, eu deixo aqui essa recomendação para você. Leia, é lindo. É um livro pequeno, só tem 14 capítulos, muito bonito mesmo. Ali no início, durante 3 horas permaneceram prostrados por terra, bendizendo a Deus. Pois depois levantaram-se e publicaram todas essas maravilhas. Tobias era filho de Tobit, e ele passa uma verdadeira aventura com um suposto amigo. Amigo que apareceu assim, sem muito mais nem menos, e o ajudou em meio a uma situação. Ele precisava ir até um determinado lugar, e não é como hoje, né, que a gente pega um ônibus aqui, às vezes um Uber e tal. Não. O meio de transporte ali era bem individualizado, sim, e as distâncias, mesmo que curtas, eram bem demoradas, porque eram com cavalos, camelos, agora eu não me recordo, mas enfim, era no lombo de um animal, né? Faz um tempinho que eu li e eu não prestei atenção em alguns detalhes, mas ele então foi receber um dinheiro que era uma dívida que um conhecido tinha para com o seu pai. E assim ele apareceu alguém assim, sem muito mais nem menos, e ele confiou nessa pessoa. Depois tem toda uma reviravolta e ele descobre que não era uma pessoa, era um anjo, era o anjo Rafael, que se mostrou a eles como um ser humano, dando até a impressão para eles, no final ele se revela e fala: parecia que eu comia e bebia junto com vocês. Só que a minha comida e a minha bebida não tem nada a ver com a alimentação de vocês. Mas era necessário, né, ele se disfarçar ali para que tudo acontecesse. Então ele acompanhou, ele deu dicas valiosas, aconteceram curas, aconteceram libertações. Tobias saiu para receber uma dívida e encontrou uma esposa. Esposa essa que os pais já estavam
preocupados, porque ela havia já se casado algumas vezes e os maridos, porque ela casou-se algumas vezes, os maridos morriam logo após o casamento. Então, assim, tem toda uma história, nossa, muito, muito, muito boa mesmo. Sim, o agir de Deus é muito interessante. E aí, então, quando voltam, aí eles pensam em oferecer uma recompensa para esse amigo que apareceu de modo providente e ajudou tanto. Eles pensaram em devolver metade do dinheiro que ele tinha ido buscar. E ele tinha ido buscar, reaver, receber esse dinheiro porque era um montante grande. Então tinha ali uma soma alta, pois o Tobias falou com o pai dele, falou, em troca, em gratidão por tudo que ele fez, eu quero que a gente dê metade do dinheiro que eu trouxe. E ele trouxe o dinheiro dessa dívida e, se não me engano, ele trouxe a mais pelo casamento também. Mas aí foi o momento em que então São Rafael se revela a eles. Aí então, se eles já estavam transbordando de agradecimento, de felicidade com aquele amigo, quando eles percebem que é muito maior ainda aquela situação de felicidade, era uma bênção totalmente dirigida por Deus, totalmente conduzida por Deus. Então eles ficam assim num êxtase de alegria que o que eles fizeram foi se prostrar, abaixar-se, colocar a testa no chão e ali ficar louvando a Deus, agradecendo a Deus, porque tudo que havia acontecido era grande demais e eles estavam assim muito agradecidos. Eu recomendo então para vocês a leitura do livro de Tobias, muito, muito boa mesmo. Aqui fala que muitas vezes a gente, quando a gente é tocado pelo mistério do Altíssimo, é bom a gente silenciar. Sabe quando tem aqueles programas de culinária que a apresentadora vai lá e experimenta aquela comida, né? Leva ali uma garfada, uma colherada na boca e fica, hum, e a gente fica imaginando, aquilo tá bom, aquilo deve estar uma delícia. Pode não tá, mas aquele hum, engana a gente, não é? Pois é. Dá a impressão que a pessoa tá ali saboreando, fica ali degustando aquela delícia. E nós, quando percebemos as bênçãos e as graças que Deus faz na nossa vida, nós também temos que degustar, e isso no silêncio, para tentar absorver todos os detalhes daquilo que aconteceu e depois, a plenos pulmões, sair proclamando para todo mundo as maravilhas que Deus fez na nossa vida. E é por isso que as pessoas são levadas a dar testemunhos de vida, contar aquilo que lhe aconteceu, entendendo que foi a mão de Deus agindo na vida daquela pessoa. Eu já comentei aqui que às vezes eu acho que eu falo muito de mim. Fica, né, quem está de fora pensa, mas aconteceu tudo na vida dessa pessoa, mas não é. É, com a graça de Deus, eu consigo ver o agir de Deus em tantas coisas na minha vida, em tantas coisas,
Sim, de um lado eu vejo muito o agir de Deus, e de outro lado também eu percebo algumas provações, algumas tentações para me fazer calar, para me fazer silenciar. Esses vídeos, por exemplo, eu sei que tem um alcance grande, sei mesmo. Só que aqui no YouTube, porque assim, se você assiste lá no Whats, alguém te encaminha, que eu coloco no meu grupo 9 Meses com Maria. Então, as pessoas que assistem ali não vai constar a visualização aqui no YouTube. Então, tem pessoas que falam para mim que gostam, que tá sempre vendo. Eu sei que tem bastante compartilhamento e esses compartilhamentos lá no Whats, eles não repercutem aqui no YouTube. Então, você que me ouve, que está gostando do meu trabalho, agora que eu confidenciei para você, se é que você não tinha parado para pensar nisso, eu tenho assim uma certa, algumas barreiras surgem para que faça com que eu demore postar. Eu tenho tido problemas no meu celular, que é um tablet, já problemas com a internet, dias que são corridos, enfim, tem muita coisa acontecendo desse lado de cá. Eu passo tranquilidade para vocês porque não cabe eu ficar relatando tudo. Mas então você que para, que ouve e que sabe, vem no YouTube, faz a sua inscrição aqui no canal, deixa o seu joinha, faz um comentário, porque, gente, vocês não fazem ideia. Tem sido uma batalha até que boa, sabe? Uma batalha daquelas grandinhas. E aí, como eu tenho um olhar voltado pro lado espiritual, eu encaro essas batalhas como tudo bem, sabe? É, sim, não vou mentir para vocês e não vou esconder. Tem dias que eu fico nervosa, eu fico, né, porque passou do horário, porque eu não estou conseguindo editar, porque tanta coisa que acontece por aqui, mas depois que passa, naquele momento ali, eu fico agitada, né, para cumprir horário e tal, não sei o quê. Depois que passa, eu falo, "Ai, mais uma aprovação vencida, deu tudo certo. Provavelmente deve estar surtindo efeito, deve estar sendo boas sementes lançadas no coração das pessoas. Depois que passa ali aquele momento, né? E corre aqui, corre ali. Já teve vez de eu ir buscar a internet fora aqui de casa. Enfim, depois que passa, aí fica aí o raciocínio volta ao normal, né? Fala, peraí, se tá tendo provação, se tá tendo dificuldade, mas eu consegui postar mesmo assim, mas mesmo assim tá tendo visualizações e tal, e eu sei que tem as pessoas passando para, né, para outras, vêm pessoas me falar, chama tanto no WhatsApp e tal, e me falam, me dá assim um feedback, né, um retorno, então eu penso, tá valendo de alguma coisa, alguma contribuição positiva eu estou tendo. Então, vocês que podem, vocês que sabem, ou pede para alguém da família te ajudar, que eu vejo, o YouTube me mostra que são pessoas mais velhas, né, assim, na faixa de 50 para cima, tem muitos que estão vendo os meus vídeos. Então, se você tem alguma dificuldade e puder, peça para um filho, para um neto te ajudar a fazer ali a inscrição. Não é nada de. É só clicar ali onde está escrito inscrever-se. Quando puder, né, faz ali o joinha, se puder deixar uma mensagem, porque assim, eu desconfio que está alcançando muitas pessoas e que deve estar fazendo bem, porque essas pessoas continuam assistindo, né? Então, se tiver um número de visualização pequeno, tiver poucos comentários, o YouTube não recomenda para outras pessoas.
Então, eu acabo que fica só nessa de quem compartilha lá no WhatsApp, aí visualiza lá, não repercute aqui e não abre, como se diz, não estoura a bolha, né? E eu tô feliz. Tem sido uma correria, tem tido provações, mas eu tô feliz. A palavra-chave de hoje é humanidade. Nós temos que olhar para a nossa humanidade, que é pequena, é frágil, passa por diversas provações, mas quando a gente percebe que a mão de Deus nos acompanha, que Deus nos protege, que aparece aí umas coisinhas que você vê que tem alguém que está incomodado com a sua presença, que está incomodado com o seu sorriso, com a sua luz, com a sua vontade de levar o nome de Deus. Aí você fala, não, eu estou no caminho certo, eu estou no caminho certo. E com a graça de Deus, hei de melhorar, hei de crescer. Quero mesmo, como diz aqui, eu quero ser uma argila na mão do oleiro, sabe? O oleiro é quem faz o vaso. Às vezes ele faz um fundo maior, daí um pouco ele fecha um pouquinho, aí ele volta a sair a boca do vaso. Conforme Deus que tem que fazer comigo, seja maior, seja menor, seja curvado, eu quero. O jeito que Deus quiser, eu também quero. Tudo que Deus quiser, eu também quero. Sempre que possível, faça um silêncio contemplativo, degusta. Degusta as maravilhas de Deus na sua vida. Degusta todo o bem que Deus te faz. E se você prestar atenção em determinadas provações e tentações, você vai perceber também que você é importante para Deus e por isso a concorrência está marcando em cima. Mas aqueles que buscam a Deus encontram. E quem encontra a Deus, quem busca a Deus, tem dele a proteção. E vamos seguindo, louvando, agradecendo, espalhando para as pessoas, onde quer que a gente vá, as bênçãos que Deus tem feito na nossa vida, as bênçãos que Deus sempre fez. E aquelas bênçãos que a gente sabe que ainda vai chegar na nossa vida. Gente, é lindo demais ser cristão, é lindo demais saber que nós temos um Deus que é tão rico em misericórdia e amor para conosco. Boa noite, dorme com os anjos. A mãe te ama.